Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um episódio do Animete Cast. Eu sou o Ricardo Oba e este aqui é o Gutterville. E aí, como vai? Boa noite, Ricardo. Boa noite aos telespectadores aqui que estão ouvindo a gente agora nesse podcast. E no episódio de hoje vamos falar de um filme que é muito especial para mim. Pode continuar, Ricardo. Muito obrigado. Isso aí, nós vamos falar hoje de mais um clássico da Disney. No primeiro episódio nós falamos sobre A Pequena Sereia, um filme que foi extremamente importante, que começou uma nova era de ouro para a Disney. E aqui nós vamos falar sobre outro filme importante que começou mais uma nova era de sucessos. Nós vamos falar sobre nada menos que Enrolados. Este aqui é um filme que o Gutterville é o maior fã do mundo, por isso eu vou deixar com ele para falar aqui sobre o filme. Manda ver. Muito bem, muito obrigado, Ricardo. Basicamente, Enrolados ou Tangled, que traduziu aqui para o Brasil para Enrolados, um excelente abreviamento. Que, olha só, Alan Menken também participou na composição musical desse filme. Esse é o filme é o filme de animação mais caro da história. É o filme animado mais caro da história e que um dos mais tempo de duração para produzi-lo. Tanto que o projeto original foi iniciado em 2001 e o filme foi lançado em 2010 nos Estados Unidos, 24 de novembro de 2010 nos Estados Unidos, e no Brasil só lançou no dia 7 de janeiro de 2011, que é uma forma tradicional da Disney, né, Ricardo? Agora, nesses últimos tempos, que é lançar um filme da Disney muito grande no final do ano, e no Brasil só lançar ano que vem. No Sim. início, em janeiro. Aconteceu isso com Frozen, com Enrolados. E o filme custou nada mais e nada menos que 260 milhões de dólares em 2010. Converte isso para hoje, Ricardo. Nossa Senhora. É um dinheirinho, né? Nossa Senhora. E ainda bem, graças aos céus, esse filme foi um sucesso. Arrecadou um pouco mais que o dobro, arrecadando 591 milhões no mundo inteiro. Olha só, hein? Dirigido por Nathan Grano e Brian Howard. E a produção teve um dedinho do John Lester, com a composição musical de Alan Menken e Glenn Slater. Alan Então, Menken, que aliás é o grande compositor de A Pequena Sereia e de vários outros sucessos da Disney. exatamente. Ele brilha mais uma vez aqui. Exato. Mas além disso, esse filme possui várias curiosidades. Por exemplo, já vamos começar com as datas. Segundo o jornal Los Angeles Times, o filme ficou 6 anos em produção e custou mais de 260 milhões. Tanto que a ideia inicial começou lá em 2001, ou seja, 9 anos de produção. O filme havia sido anunciado inicialmente para 2007, mas vários diretores largaram o barco, vários diretores desistiram de fazer o filme, porque o filme era muito caro, tinha um risco enorme para Disney. Era um filme muito ambicioso, nível Pequena Sereia. E eles queriam fazer um filme 3D, porque a Disney tinha acabado de largar o 2D, né, Ricardo, com a Princesa e o Sapo. Uhum. E eles queriam fazer um filme 3D que explodisse, iniciasse a era 3D. Isso, porque assim, eles até haviam feito já alguns filmes em 3D antes. Pensa, por exemplo, em Dinossauro, o Galinho Chicken Little, então, mas assim, mas nenhum deles foi um grande hit. Eles tiveram um certo sucesso, mas ficaram abaixo ali do esperado. Enquanto isso, a Pixar, em parceria com a própria Disney, brilhava Exato. com várias franquias consagradas. Toy Story, pensa A Vida de Inseto, aí mais um pouquinho depois, Procurando Nemo, muitos outros, e a Disney estava meio que naquele limbo naquela época. Assim, já havia passado aquela nova era de ouro, né? A era da renascença de que a gente falou no programa passado. Essa era durou, assim, geralmente o que as pessoas concordam é que essa era durou 10 anos. Foi de 89 com a Pequena Sereia até 99 com o Tarzan. Aí veio a chamada, o que o pessoal chama de era experimental. Foi uma era marcada ali por produções que fugiam um pouquinho ali do, digamos, da estrutura básica dos filmes da Renascença, daquele musical animado tradicional,
E, assim, foi uma época de bastante experimentação para a Disney. Eles tentaram vários tipos de histórias diferentes, várias estruturas diferentes, só que também foi uma era marcada ali por um sucesso um pouco menor. Os filmes nem de longe tinham aquele sucesso, aquela influência dos filmes anteriores, como A Pequena Sereia, A Bela e a Fera, pensa ali no Rei Leão. Enfim, foi uma era meio complicada para a Disney. Mas, Era uma outra era ali, meio que de. Eu não vou dizer que descrédito, mas foi uma era complicada para o departamento de animação da Disney, porque eles estavam dependendo muito da Pixar para emplacar filmes de sucesso. uhum, Eles precisavam ali voltar ali com os próprios estúdios Disney mesmo. uhum. E é aí que entra o nosso filme aqui de hoje. Sim, mas além do 3D, Enrolados não foi o primeiro filme em 3D, como o Ricardo falou. Foi usado em Dinossauro, foi usado no Bolt, que foi um filme que veio antes. Exato. Que um dos diretores do Bolt é o Brian Hord, um dos diretores do filme. Mas Uhum. a Disney queria algo maior, porque o Bolt, ele fez um sucesso, mas queria algo maior, algo grande. E também um filme de princesa. Exatamente, um filme de princesa é igual aqueles dos anos anteriores, pô. Os maiores clássicos da Disney, né? Uhum, exatamente. Enfim. Tanto que inicialmente era para ser os diretores Dan Williams e Glenn Kane. Só que eles foram substituídos por Brian Hord e Nathan Reynolds, que decidiram assumir o papel dessa bucha que ninguém queria pegar. Só que Uhum. aí o Brian Hord e Nathan Reynolds bateram no peito e falaram, não, a gente consegue. Tanto que o É. Glenn Kane não saiu totalmente do filme. O Glenn Kane, ele virou produtor. Uhum. Não saiu totalmente do filme. Então, aí depois o projeto foi aprovado e quando iniciou a produção, o filme recebeu um título alternativo de Tangled, que era Unbraid Rapunzel, ou também conhecido como Rapunzel sem tranças. E depois Uhum. foi alterado para apenas Rapunzel. Só que depois foi alterado de novo para Tangled, que é Enrolados. Seu É. antecessor. Vai falar, Ricardo. Não, pois é, inclusive nesse ponto é interessante destacar o seguinte: a produção, assim como a gente falou, a produção demorou bastante tempo e teve muitas modificações. Sim, De início, o filme havia sido pensado como uma resposta da Disney ao Shrek. exato. E o Shrek era aquele filme engraçado que meio que subvertia ali os contos Uhum, de fadas, né? Ele zoava e tal, pegava ali os personagens, botava tudo num plano mais humorístico. sim. A primeiríssima ideia foi nesse sentido, meio que uma zoeira ali com contos de fadas, só que o filme posteriormente foi mudando de tom e se tornando mais um filme num estilo mais tradicional, de princesa mesmo, como dos Mais, anos anteriores, mais musical, mais musical. emotivo para as crianças. Isso, e Do, aí veio uma. do que comédia e paródia que é Shrek. Exatamente, mas aí veio uma terceira mudança que ficou numa espécie de meio termo. Veio ali um filme, ali claramente um filme de princesa da Disney, um filme que não fica devendo em nada para os anteriores, que tem ali a mesma estrutura básica, mas que também é recheado de humor. Uhum. E é ali que surgiu o filme como a gente o conhece. Tanto que a ideia inicial para um filme de animação, um filme da Disney, o conto de fada Rapunzel, veio com a ideia do Glenn Keane em 1996. Só que só em 2001, um dos CEOs da Disney, o Michael Eisner, ele aprovou a ideia de um filme, esse conto da Rapunzel. Só que ele Uhum. queria que fosse no computador. Foi um dos pedidos dele, porque como ele alega, o Michael Eisner, que ele estava hesitante, pois ele achava que a animação por computador não era tão fluida e orgânica quanto a animação tradicional. Sim, Porém, ele queria experimentar, porque ele estava um pouco relutante em ser 3D, porque ele amava a animação 2D. Porém, isso, ele decidiu arriscar nesse conto da Rapunzel, uma isso. animação 3D, feita por computador. Até porque naquela época nós já vimos a animação 3D dominando, né? Tínhamos o próprio Shrek já em 2001, nós tínhamos os vários filmes da Pixar, todos ali emplacando enormes sucessos de bilheteria. A Disney, nesse ponto, digamos, ela queria meio que se atualizar, né? Andar ali junto com os outros estúdios e, quem sabe, tentar emplacar um clássico em 3D também. Que aí
Depois disso, o filme passou por várias mudanças até chegar no seu roteiro original. E tá agora no que o filme, como o Ricardo falou, passou por várias mudanças, mas até chegar no seu roteiro que conhecemos hoje, que está no filme. Aí chegou a parte do casting, que é escolher os dubladores. Aí em 2009, um ano antes de sair o filme, foi anunciado que a atriz e a cantora e compositora Mandy Moore, que já tinha trabalhado com a Disney em Irmão Urso 2, Uhum. ela havia sido escalada como a voz da Rapunzel. E ela alega que foi um sonho de criança para ela, porque ela sempre quis ser uma dubladora de uma princesa da Disney. Tanto que Pois é. ela alega que se dedicou ao máximo para dar a voz à Rapunzel. Tanto que ela Uhum. fala sonho de infância supremo. Imagine, né? O sonho, assim, acho que é o sonho de qualquer dublador, na verdade, fazer ali o personagem principal de um filme da Disney, né? Exato. E depois da Mandy Moore a Disney anunciou que o ator Zachary Levi faria a voz do Flynn Rider. E o estúdio exigiu apenas atores ingleses que fizessem o teste para o papel, já que no um dos conceitos originais o Rider deveria ser inglês. Porém, eles solicitaram que o Zachary Levi personificasse um sotaque inglês durante a audição do Uhum. teste, para que eles optassem usar o seu sotaque de americano natural. Ou seja, a Disney gosta de uma hora quer fazer outra e do nada quer mudar na hora do casting. Sim. Exato. Aí depois veio a escrita, desenvolvimento. A Mandy Moore disse que a Rapunzel era um personagem relacionável, chamou a mulher de renascentista, uma mulher totalmente diferente, que as outras princesas seriam, porque ela não seria mais uma. Ah, que dependesse do príncipe. Tanto que já passou algumas outras princesas que não precisavam do príncipe. Só que ela queria deixar algo mais marcante com isso. Isso, é nesse ponto, assim, não é nem que, elas, assim, que elas precisam, mas no sentido de que elas são mais independentes, né. Exato. Assim, o príncipe luta por elas e elas lutam pelo príncipe também. Uhum. Nós percebemos bastante isso nesse filme. Exato, tanto que o estúdio exigia que durante as gravações eles fizessem movimentos assim, para que a voz saísse o mais natural possível, para que é, não fosse muito forçado. E Uhum. isso eu admiro nos estúdios de dublagem quando exige isso, que o dublador não fique estagnado e faça de uma maneira porca, como aconteceu aqui no Brasil. Mas a gente já chega nisso. Além disso, como eu estava falando também, temos o processo de escrita, desenvolvimento de personagem. Anteriormente, a Disney gostava de fazer isso, de troca. Uma hora quer fazer outra hora quer trocar fazer outra coisa. Porque, por exemplo, como eu tinha falado, o Zachary Levi ele é americano, só que a Disney queria que o Flynn Rider fosse um príncipe com sotaque inglês, só que eles acharam meio ruimzinho e falaram, não, volta lá pro sotaque americano mesmo, natural. Aí, além disso, a Mandy Moore, que deu a voz à Rapunzel, ela disse que durante o processo de desenvolvimento do roteiro, a Disney teve uma dificuldade. Por exemplo, no desenvolvimento do enredo do filme, porque quando a Rapunzel saísse da torre, seria um problema, ok. Ela saiu da torre, fugiu da mamãe Gothel, vai acabar o filme? Não. Então eles desenvolveram a subtrama, que é as misteriosas lanternas flutuantes. Para que o filme, por exemplo, quando a Rapunzel saísse do castelo, castelo não, da torre, o filme não acabasse imediatamente, porque aí ela já estaria livre. Só que também teria o processo de redescobrimento de princesa, porque a Rapunzel, no início, ela não sabe que ela é a princesa perdida. Ela descobre só por meio, praticamente no final do filme. Porque senão, se ela soubesse que ela era princesa, e ela saísse do castelo, o Flynn Rider só precisaria levar lá pro reino e acabou o filme. Seria um filme extremamente curto. Aí, como a Mandy Moore relata também, e o Grano, o Nathan Grano, eles tiveram que fazer umas adaptações no roteiro, porque senão deixa o roteiro mais enxuto. Senão o Uhum. filme ia acabar muito rápido. Porque Sim. como se você vê os diretores dando entrevista, Rapunzel é um conto extremamente curto comparado aos outros. Sim. É um conto de fada, um dos mais curtos.
Isso. E o fato da Rapunzel sair do castelo já acabaria o conto. Então eles tiveram que dar uma enchidinha no roteiro, que é. E não deixar ruim, que é uma das maiores dificuldades. Você não deixar um roteiro ruim. Também o Alan Make também ele fez um processo de música extremamente grande, porque levou o Moore e o Zachary, a Mandy Moore e o Zachary Levi para um estúdio, gravando com orquestras. Nossa, foi um trabalho de, como a Mandy Moore relata, o Zachary Levi também em entrevistas, foi um processo de musical muito grande, tanto que a Mandy Moore relata que esgotou ela muito as energias dela. Além disso, tinha como fazer o Flynn Rider, que é uma coisa bem interessante. Os diretores do filme queriam fazer um príncipe mais bonito da história da Disney. Queria fazer o protagonista masculino mais bonito e atraente da Disney. Tanto que realizaram um grande conhecido, um evento chamado Hot Man Meeting, onde eles reuniram cerca de 30 mulheres num estúdio e perguntaram para elas o que elas consideravam atraente em um homem. E elas trouxeram centenas de imagens de seus atores e celebridades favoritos, e que foram rasgados e colados novamente para formar, para tentar achar um rosto perfeito. Só que a Disney achou, isso aí tá meio muito exagerado. Vamos fazer um modo mais conceitual e mais bonitinho. E aí surgiu o Flynn Rider, o nosso querido José Bezerra. E, nossa senhora, Isso. o príncipe mais bonito. A Disney queria o príncipe mais bonito e atraente da Disney. Príncipe não, o protagonista masculino, porque o Flynn Rider não é príncipe. Na verdade, É, ele casou com a Rapunzel, que é princesa, sim, ele é príncipe. por casamento. Exato. E também. Mas é interessante isso, Uhum, esse processo aí de desenvolvimento, porque eles foram mostrando ali diversas imagens, inclusive já num momento mais avançado, os animadores foram desenhando ali diversos cenários ali, diversos príncipes, e a mulherada foi escolhendo, ó, eu gostei desse aqui, eu gostei desse ali, ah, tem que ter o, sei lá, o nariz desse aqui, o queixo desse outro, enfim, aí eles foram chegando ali no rosto ideal. uhum. Eu E- acho que eles nunca, acho que nunca houve assim antes uma dedicação tão grande ali pro desenho do príncipe, né? Príncipe protagonista masculino, né? Uhum. Aí, tanto que o Alan Make, ele também deu o sangue aqui, porque ele levou, como eu já tinha relatado, a Mandy Moore e o Zach Levy para um estúdio com orquestra com 65 peças de música. Para eles, o Alan Make queria que os dois tivessem uma vibe, assim, não, não. Vocês têm que ter uma vibe, assim, vocês têm que cantar juntinho, com não parecendo falso e forçar. Vocês têm que estar conhecido como química. Vocês têm que ter uma Isso. química entre os dois. Tanto que eles foram convidados a ir em cabines isoladas para gravar faixas reais separadamente, ou seja, tem que dar química entre os dois. Ou seja, nossa senhora, imagine o trabalho para fazer essas canções e composições musicais. Nossa senhora, e tem gente que critica, hein, cara, que acha que musical é uma bosta. Pois é, né? O pessoal não vê o trabalho por trás disso aqui e tudo assim, tudo que eles pensam, tudo que eles projetam ali é um Uhum, negócio realmente assim, de uma sofisticação enorme. uhum, É uma coisa que já vem desde os tempos do próprio Walt Disney, né? Ele próprio exato, já fazia os filmes de um modo extremamente elaborado, realista assim, com algo a mais. exato. Aí chegamos à parte mais complicada do filme, da animação, que seria animar os pequenos traços, que é o cabelo, a grama, nossa, aí folhas, tudo em mínimos detalhes, principalmente o cabelo da Rapunzel, que é uma princesa que tem cabelo grande. Pensa bem, você tem que animar aquilo ali um de cada vez, um fiozinho de cada vez. E Um além de. pedacinho de grama, um pedacinho de pelo, individualmente, tem que fazer aquilo ali dar certo. Exato. E também a Pixar já teve esse trabalho com o Monstros S.A. com os pelos do Sully. Nossa! Aí, e como foi apresentado, o Glenn Kane, que seria o diretor original, ele queria animação 2D, só que os executivos da Disney e o CEO da Disney queriam que o filme fosse em 3D, queria que fosse uma mudança. Aí, total, aí decidiram focar mais no realismo.
E, nossa, e foram mais de 9 anos de produção, se você ver. Diversos artistas. Parece que tinha um setor focado só no cabelo da Rapunzel. Eu acho que é naquela cena, quando ela perde o cabelo, os animadores falaram, ufa, quando ela... Finalmente um descanso. o descanso. Só que também ele deve ter ficado bravo. Falar, ué, só no final do filme? Nossa, foi trabalhoso. O filme mais caro de animação da Disney, da história. E pelo que parece e que foi apresentado, até que a gente percebeu, foi bem recompensado. E como apresentado aqui, a tecnologia existente continuou a apresentar dificuldades, como eu tinha falado, no cabelo. Porque, como aqui é dito numa entrevista da engenheira de software, Kelly Howard, passou 6 anos desenvolvendo programas para só focar no cabelo da Rapunzel. 6 anos! Tiveram que pegar um pouco do software do filme Bolt, que também é 3D. E nossa, também o Bolt ele tem pelo, ele é pelo, é um cachorro com pelo, ou seja, usaram um pouco desse software para fazer o cabelo da Rapunzel. Imagine, Ricardo, 6 anos para fazer cabelo numa animação. Pois é, isso mesmo, né? 6 anos e, assim, esse é um filme que já daria trabalho se fosse em 2D. Porque Exato. animar cabelo muito longo já é uma coisa complicada, pensa bem. Você tem que ver como é que ele vai se comportar ali, a dinâmica dele. Tem toda a questão da física, né? Em A Pequena Sereia a gente comentou um pouco da física dos cabelos sob a água, da gravidade que é toda diferente, os fios têm que se mexer constantemente. Com cabelo muito longo, ainda que seja em terra, também tem algumas coisinhas diferentes, né? O cabelo vai se comportar de um determinado modo, a física vai ser de uma certa forma. Enfim, se fosse 2D já seria difícil. Agora imagina fazer em 3D com milhares, centenas de milhares de fios individuais, como numa cabeleira humana normal. Enfim, tentando fazer o negócio não bugar no 3D. E teve vários problemas na produção, porque o cabelo dela bugava. Como qualquer animação 3D, tem problema de animação e acontece os bugs, que se você vê na internet, tem vários. Eles postam na brincadeira, que é bizonho. Aí depois desse processo de animação, dessa complicadeza, fazer tudo, finalmente chegou. O filme estava pronto. Já tinha o roteiro adaptado, que o roteiro original o conto original dos irmãos Green, da Rapunzel, eles tiveram que. É um conto bem curto, assim. E eles tiveram que. Tudo que vocês perceberem no filme Enrolados, não tem no conto no original dos irmãos Green, porque o conto do irmão Green da Rapunzel é bem curto. Tanto que eu já tinha apresentado aqui no podcast, já tinha falado, eles tiveram que encher um pouco a linguiça. Eles tiveram que encher o roteiro, só que de um jeito bom, não encher a linguiça de forma ruim. Aí então teve o processo de roteiro, tem o processo de animação, que foi 9 anos de produção. Tanto que tinha um medo do medo do Rapunzel, que era o título original, Rapunzel, fracassar. Tinha um medo gigantesco na Disney. Porque o Princesa e o Sapo, como a gente já tinha visto, Ricardo, não foi tão bem nas bilheterias. Assim, ele Isso foi é. bem, mas não o esperado. É, porque assim, a Disney esperava um sucesso comparável ao dos filmes da Renascença, né? Exato. Comparável a Pequena Sereia, a Bela e a Fera, não, Pocahontas mais ou menos, né? Porque também ficou abaixo do esperado. Mas Uhum. enfim, um sucesso do tamanho daqueles filmes dos anos 90, de qualquer forma. Porque o Princesa e o Sapo, que foi lançado um ano antes de Enrolados, ele custou 105 e arrecadou 271, ou seja, foi um sucesso, mas não estrondoso. Isso, foi assim, foi mais que o suficiente para o filme se pagar, gerar aí um lucro bacaninha, mas não para fazer um novo, digamos, um novo blockbuster, um novo mega sucesso da animação. Sim, também eles tinham um medo gigantesco na dia desse filme fracassar, como qualquer outro estúdio, mas era um medo tão grande porque galera, coloca na cabeça de vocês, é o filme até hoje mais caro da Disney. O da Disney e das animações. Nem, por exemplo, o Homem-Aranha no Aranhaverso, que a animação é lindíssima. Não é tão caro como Enrolados. Enrolados levou 9 anos para fazer.
Exato. 200, 260 milhões, galera, em 2010, Ricardo. Hoje convertido a quanto? Meio bilhão? Olha, dá uma baita grana, hein? Considerando a inflação ali desses últimos 12 anos. Sim. E também é uma coisa boa ressaltar, Ricardo, quando o título original era Rapunzel. O, tanto que o título original era Rapunzel, anunciado era Rapunzel sem tranças, do original. Só Uhum. que aí eles tinham aquele velho preconceito, Ricardo. Será o que a gente não, será que colocar o termo princesa no título vai afastar o público masculino? E tanto que na Disney, quando eles pensaram em colocar um novo título, que esse título Enrolados foi de última hora. Só para relembrar, e Tangled foi um nome de última hora por causa do marketing. Lançou alguns meses antes do filme, mudaram o título para Tangled. Era Rapunzel Sim. sem tranças. Porque eles ficaram com medo do filme Enrolados só atrair o público feminino. Tanto que o Nathan Grayson e o Brian Hord, ele queria que o filme fosse para todas as idades. Eles não queriam que focasse só no público feminino, como você falou, Ricardo, a Pequena Sereia. Exatamente, porque tinha todo aquele receio, né? Na época da Pequena Sereia, assim, não tinha um case anterior ainda. Os filmes anteriores haviam sido quais? Haviam sido Oliver e sua turma, Ratinho Detetive, enfim. Era outro gênero de filme, outro tipo completamente diferente, né? Aí eles pensaram, putz, a gente vai trazer aqui A Pequena Sereia, tá? É um clássico da literatura, mas e aí, só vai ter apelo para as meninas? Só vai ter apelo para o público feminino? Aí só ali no finalzinho ali, quando o filme já estava pronto, eles se convenceram, não, isso aqui é maior do que uma simples parcela da audiência. Isso aqui pode ver, vai acertar todo mundo, vai fazer sucesso geral. A Disney até tinha motivos para ser confiantes exatamente por isso, né? Porque os filmes de princesa dos anos anteriores mostraram ali que podiam fazer sucesso com todo mundo. É, crianças e adultos, homens e mulheres, sem distinção. Mas ainda assim, dava um certo receio até por conta do altíssimo valor de produção, né? A Exato. Disney não tem um histórico muito agradável com filmes excessivamente caros. Se a gente for lembrar ali os maiores exemplos, temos ali A Bela Adormecida, que também na época dele, nos anos 50, foi um filme extremamente caro, extremamente detalhado ali, e que ele até fez algum sucesso na bilheteria, mas não foi suficiente para cobrir os custos, ele deu prejuízo. Exato. E O Caldeirão Mágico, que foi o exemplo mais traumático, né, um filme extremamente caro também, e que rendeu muito, muito menos. Quase Exato. faliu o estúdio. Exato. Tanto que muitos estúdios hoje, eles fazem sessão de teste para que se o filme atende todas as etárias, todos os gêneros, para arrecadar mais no final, para o filme não ser um fracasso. Tanto que o Enrolado sofreu a mesma coisa, como a Pequena Sereia teve antes do seu lançamento, que teve uma sessão para pessoas convidadas de vários gêneros, várias idades, para ver se aprovam o filme, para ver se tem um tempo de mudar, um tempo para alterar algo, acrescentar algo, mudar algo. Ah, isso tá chato, vamos cortar. Ah, isso aqui tá faltou algo, vamos colocar. E Enrolados teve isso e ainda bem todo o público, todas as idades, todas as faixas etárias gostaram do filme. Ah, ainda bem. Uhum. Tanto que a Di tava desesperada, pai, e não queria que o filme focasse só para o público feminino. Queria que os meninos também fossem para assistir. Tanto que eu sou o maior fã, eu sou Olha menino, só. adoro. É, Tanto pois é. que, tanto que Ricardo, essa estratégia de marketing da Disney de mudar o título de última hora de Rapunzel sem tranças para Enrolados gerou alguns críticos, entre aspas, né? Começaram a criticar o filme antes do lançamento. Teve um, Ricardo, chamado Justin Chang, da Variety, que É, comparou essa mudança, esse do título de Rapunzel, se acontecesse na Pequena Sereia, que é. para ele, se essa mudança era equivalente a pegar o Pequena Sereia e mudar na última hora para Encalhado. Ai, Essas críticas. mas eu até entendo porque, assim, mencionando ali outros filmes,
Teve um outro filme bem anterior que também ele recebeu bastante crítica por causa do título, que é As Peripécias do Ratinho Detetive. Uhum. No original, The Great Mouse Detective. Porque ele se baseia numa história da literatura mesmo, Basil of the Baker Street, ou Basil, se você for americano. Isso. Enfim, em vez de usar o título original, a Disney veio com esse título diferente. Aí, não foram nem críticos de cinema, foi a própria o pessoal dentro da Disney, o próprio pessoal que trabalhou no filme, não curtiu essa ideia de dar esse título. Uhum. Aí eles ironizaram, como seriam os filmes da Disney, os outros filmes com o título desse tipo? A Branca de Neve seria 7 anõezinhos ajudam uma garota. A Cinderela é a garota dos sapatinhos transparentes. Isso. Enfim, mas no caso do Enrolados, assim, eu acho que as críticas não tinham tanto propósito assim. Exato. Aí, em resposta, do dia de lançamento do filme, os próprios diretores, o Nathan Grayson e o Brian Hord, eles falaram: a gente mudou o título porque a gente percebeu que foi uma decisão de marketing e também que a gente percebeu que Rapunzel não é a única protagonista do filme. O Flynn Rider, o José Bezerra, também é. E ficaria meio sem sentido só a Rapunzel, porque a Rapunzel ela não vai escapar da torre sozinha, vai estar acompanha o filme inteiro, ela acompanha o Flynn Rider, só que diferente da Pequena Sereia, da Ariel, a Rapunzel ela tá descobrindo com o Flynn Rider, coisa que ela nunca tinha visto. A Ariel, ela já tinha ela tinha coleção do mundo dos humanos, ela já conhecia um pouquinho bem com o Sabidão de forma errada. É, Aí eles perceberam, tá, a Rapunzel vai descobrir tudo. E ela tá saindo ela tá conhecendo um mundo novo. Ela nunca teve contato, só no seu aniversário com as luzes flutuantes. Que ela mal sabia que era uma homenagem uma forma triste de relembrar o nascimento da princesa. sim. Aí, e como ela ia precisar do Freelander para ficar descobrindo o mundo que ela nunca conhecia, eles decidiram mudar para Enrolados, porque eles vão ficar a maioria do filme juntos. Não é só a Rapunzel, né? São os dois personagens, são co-protagonistas. Exato, são co-protagonistas, como por exemplo em Toy Story. E o Woody tá com o Buzz lá, tá com o Buzz. Não faria sentido o filme se chamar só História do Woody ou História de Buzz. Eles colocaram Toy Story, porque vai ter vários protagonistas. Exatamente. Aí, Inclusive, você estava mencionando ali a questão de conhecer. É interessante isso, porque tanto na Pequena Sereia quanto no Enrolados nós temos ali a personagem ali principal, a personagem feminina principal, conhecendo um novo mundo, né? E começando a fazer parte dele. exato, Inclusive, assim, eu acho bem bacana ali, interessante, porque tem um paralelo aí que dá para fazer. Sabe aquela cena da Pequena Sereia, aquela cena breve de 2, 3 minutos que ela conhece o reino? sim. Aquela cena instrumental, bonita que a gente comentou? Uhum, Então, dá para fazer um paralelo com a cena da Rapunzel na vila também. exato, Assim, é bem semelhante, a gente percebe ali. É uma coisa linda de se ver. sim. Descobrindo um novo mundo ali, tudo novo, encantador. Enfim, só fazendo esse parênteses mesmo, porque eu adoro essas cenas nos 2 filmes. Também gosto. E também o John Lester, que também participou da produção desse filme, que ele disse que também tinha esse medo também do filme só atingir o público feminino, que foi um dos exigências para a mudança do título, que não é só para em relação do Rapunzel com o Flynn, também para atrair o público com mais facilidade, tanto feminino quanto masculino, para ver o filme. E Uhum. isso funcionou muito bem. Considerando ali o faturamento, acho que funcionou, né? Sim, com a bilheteria funcionou, mas como estratégia de marketing, poderia funcionar, mas era muito arriscada. Era um risco enorme, o filme todo foi um grande risco. Exato, tanto que eles mudaram para Enrolados para atrair o público masculino e feminino, mesmo fazendo sessão de teste. Porque eles ainda não estavam satisfeitos ainda. Eles estavam com uma pulga atrás da orelha. Porque, claro, galera, era o filme mais caro da Disney. Eles sempre têm um medo. Quando, Sim.
Quando a Disney vai lançar um filme, ela sempre tem uma pulga atrás da orelha com medo do fracasso, como o Ricardo tinha falado, do Caldeirão Mágico. Uhum. Não quer, a Disney tá, e sempre tem o medo de aquilo ali acontecer de novo. E Sim. aí vamos para bilheteria. O filme, como para afastar esse medo, ele foi um sucesso. No seu primeiro fim de semana de estreia mundial, arrecadou 86 milhões e alcançou o topo das bilheterias mundiais uma vez em seu 11º final de semana, com 24 milhões. Mas mesmo assim, o filme arrecadou 200 milhões na América do Norte e 391 milhões em outros países, totalizando 592 milhões de dólares, tornando-se o terceiro filme de animação de maior bilheteria de 2010. Atrás de, claro, Ricardo, não tinha como competir. Shrek para sempre e Toy Story Uhum. 3. Não tinha como competir. Pois é, né? Concorrência dura. 2010, Ricardo, foi o ano das animações. Nós ganhamos Enrolado, Shrek para sempre. E muita gente fala que é ruim, mas não é tão ruim assim. E o maravilhoso Toy Story 3. Sim. Tanto que Enrolado se tornou o oitavo filme de maior bilheteria de 2010, galera. Uma animação. Nessa animação estava no top 10 de bilheteria de maior bilheteria de 2010. E foi o terceiro filme da Disney a aparecer no top 10 filmes de 2010, como ele já tinha relatado. E a partir de 2017, foi o sexto filme de maior bilheteria mundial produzido pela Walt Disney, atrás de Frozen, Zootopia, Rei Leão de 94. Olha Olha, só, hein? 94 o Rei Leão e é a terceira maior bilheteria de animação da Disney, Big Hero e Moana. E é interessante ver aqui também os números do Brasil, né? Exato. Assim, aqui no Brasil, o filme também arrecadou quase 40 milhões de reais no lançamento e durante muito tempo foi o filme mais visto do ano. Ao terminar a exibição ali, ao terminar o ano de 2011, ele ficou em sexto lugar entre os filmes mais vistos por aqui. Exato. Foi um enorme sucesso. Além disso, o filme foi reconhecido, teve vários prêmios, tanto que ele foi indicado ao Oscar. O filme foi indicado ao Oscar, somente com a sua trilha sonora. Ele foi incluído como melhor. Ele foi nomeado para a melhor canção original no Oscar de 2011, mas eu não sei se ele venceu. Eu vou até verificar aqui. A gente faz ao vivo, galera. Hum, Aqui é o Se Vira nos 30. quem sabe faz ao vivo. Ô louco, bicho. Exato, mas Ricardo, infelizmente, Enrolados perdeu para Well Belong Together de Toy Story 3 do Randy Newman. Do Randy Newman. Mas também não, Pois é. mas também não tinha como. Concorrência grande, da mesma forma. Exato. Mas a canção que foi indicada foi o I See the Light. Eu Vejo as Luzes, que ficou em segundo lugar. Só perdeu pro We Belong Together de Toy Story 3. Aliás, vamos falar sobre a lindeza que é a sequência do I See the Light? Exato. Todas aquelas lâmpadas. Tanto a canção em inglês, tanto a versão brasileira cantada. Nossa, é maravilhoso. E foram quantas? A Disney fez milhares, dezenas de milhares de lâmpadas individuais naquela sequência de animação. Sim, e como a gente diz, 9 anos de produção, 6 anos de trabalho de animação no computador, ou seja, galera, foi um trabalho ambicioso ambicioso, trabalhoso como foi a Pequena Sereia ano passado. Sim, foi uma coisa assim fora de série, uma coisa realmente excepcional. Todos aqueles detalhezinhos que a gente mal percebe quando assiste, mas que no fim das contas transformam o filme em algo mais, uma experiência diferente, estão ali. E ainda para eles, assim, apresentarem, cara, assim, a gente é foda, a gente fez com um trabalho grandioso. Eles estão em cima do oceano, tem um mar ali, Sim. do reino,
o Porto do Reino, eles veem, Sim. além das lâmpadas que deram um puta trabalho, tem um reflexo na O água reflexo. de Anim... todas as lâmpadas, Pois é. todas. Animar água já é um negócio difícil. Imagine então fazer o reflexo de milhares de lâmpadazinhas individuais. Exato. É uma Nossa, coisa assim, é uma coisa sensacional. É assim, a gente descrevendo não dá, não tá à altura. Vocês têm que assistir mesmo. tem que assistir mesmo. É, aí chegamos ao curta-metragem que foi lançado 2 anos depois, que é o Enrolados para Sempre, que muita gente não sabe, Ricardo, que isso existe, mas é um curta. Que Uhum. mostra o casamento da Rapunzel e do José Bezerra, mas se você assistir em inglês, galera, o nome dele não é José Bezerra. Como que é o nome dele, Ricardo? Eugene Fitzherbert. O nome é totalmente diferente, porque é normal, né, Ricardo? Quando a Disney coloca o nome, o Brasil adaptar. Exatamente. Adapta, assim, adapta por motivos culturais, por exemplo, que talvez o nome vai ser um pouco mais reconhecível para o público, enfim, ou que Exato. vai ter mais apelo ali junto ao público. E aqui nós tivemos essa mudança, né? Porque toda a ideia do nome verdadeiro do Flynn era ser um nome meio comum, né? Sem muito glamour, sem muita sofisticação. Tanto que no filme, Ricardo, ele fala que pegou o nome Flynn Rider de um livro. De um livro, de um personagem de um livro, e que na verdade ele é só um sujeito comum, um nome comum, Um ladrãozinho barato. ladrãozinho barato, e daí veio o nome. Que cresceu órfão nas ruas do reino. Exatamente, não é o glorioso Flynn Rider, personagem literários. É o é o José Bezerra, um simples menino ali E desencaminhado que virou o ladrão ladrão para sobreviver. para sobreviver. E nesse curta, galera, os personagens Pascoal e Máximos, eles perdem os anéis de casamento da Rapunzel e do José Bezerra e faz um monte de confusão. Recomendo vocês assistirem, galera. Tem no Disney Plus, né, Ricardo? Esse curta, junto com o filme, né? Tem, e tem também, para quem é da minha turma aqui que coleciona DVDs e Blu-rays, tem ali no DVD de curtas da Disney. Ele também tá ali no meio junto com vários outros. Exato. E também tem o filme no Disney Plus, galera. Tem o filme, esse curta, o making of não, né, Ricardo? Pois é, As, os a- making-offs, as aberturas deletadas, né? as aberturas deletadas estão no Disney Plus, mas infelizmente os making-offs vocês vão ter que comprar em Blu-ray. Exatamente. Tá no Blu-ray, se vocês têm, aproveitem. A gente vai deixar os links aqui na descrição do filme, do vídeo. Se você está vendo no Spotify também, assim, dá uma acessada ali também. A gente tem os nossos links da Amazon, comprem por eles. Mas enfim, mas comprem, porque é um material, não é nem. Tá, a gente vai ganhar uma graninha em cima disso? Talvez. Opa, Ricardo, revelou nosso plano? Uma porcentagemzinha, mas não, assim, vocês têm que comprar porque o negócio é essencial. Exato. Vocês têm que ver. E além disso, Enrolado tem uma ótima posição da crítica, 89% de avaliação dos críticos e 87% de avaliação do público. Ou seja, o filme é muito bem avaliado, um sucesso, aquele medo, aquela sensação de medo foi pro ralo abaixo. E a Disney pôde comemorar. Além disso, Ricardo, dessa pressão de ser o filme de animação mais caro e ser um fracasso, era o 50º filme animado da Disney. Pois é, o filme de número 50 de toda essa lista que já vinha desde 1937, começando com a Branca de Neve. Ou seja, só um pouco de responsabilidade nos ombros, né? Pouquinho, né? Assim, umas pegadas meio grandinhas para seguir, né? Exatamente. Aí muita gente se pergunta, Ricardo, por que o filme não teve continuação? Bom, o filme, além de ter. Os diretores alegam que no final do filme, galera, que não é spoiler, já é um filme de 2010, galera. Por Rapunzel, favor, né? a, Assistam. a Rapunzel perde seus cabelos, ela fica morena com cabelo curto. E os diretores afirmam que, beleza, ela não tem mais cabelo. Ela cortou o cabelo, acabou. Não é mais a Rapunzel. Não é mais a Rapunzel da torre, é a Rapunzel princesa. Aí não teria mais
para eles não teria mais motivo para fazer uma continuação. Tanto que, além disso, Ricardo, também olha o trabalho que fez para fazer. Imagine enrolar dos dois com a tecnologia de Frozen 2. Pois é, né? Quanto de trabalho? Ia ser meio bilhão para fazer. Ainda bem que pelo menos o software já estava pronto dessa vez. Exato. E além disso, para Disney, os investidores queriam uma nova sequência, só que os diretores não queriam. E a Disney também não decidiu, vamos fazer uma continuação sem os diretores originais. Eles não quiseram fazer isso, porque vai que fica ruim. E a gente Pois e o é, filme, o filme é caro de fazer. pois é, até porque na época, assim, continuação da Disney, o que que era? Era aquele filme que ia direto pro vídeo, né? Exato. Era aquele filme com roteiro simplificado, animação um pouco mais crua, por assim dizer, que era um negócio mais, assim, para vender. Não era uma baita história do mesmo nível do original, isso aí ainda demoraria um pouquinho para chegar. Nós não tínhamos algo comparável ao que temos hoje, Frozen 2, por exemplo, que foi lançado nos cinemas e virou outro grande hit. Não, Exato. nessa época aqui as continuações da Disney ainda eram aquela coisa meio controversa, por assim dizer. Uhum. Por isso também aquele receio, por mais sucesso que o filme tenha feito, será que vale a pena arriscar tudo isso numa continuação que talvez não esteja à altura e que talvez, não sei, talvez deixe os fãs insatisfeitos? E também tinha esse problema. O filme mais caro da Disney, fazer uma continuação e ficar ruim, aí vai ser Então, um novo Caldeirão Mágico. pois é, Tanto que assim, tanto que o produtor. Já você volta, Ricardo. Tanto que quem afirma isso, que eles foram pressionados pelos investidores da Disney a fazer uma continuação, foi o Roy Conley, que ele foi o produtor de Enrolados. Tanto que os investidores que solicitaram essa continuação em dezembro de 2014, 4 anos depois. Só que o Roy reuniu com os diretores e falaram: não, a gente não quer fazer, que já acabou. acabou, já não tem mais história para contar, já tá ali. Exato. Só que aí a Disney continuou insistindo. Aí o que eles decidiram fazer? Decidiram fazer uma série animada em 2D, com alguns elementinhos de 3D, um pouquinho, para falar que não é só 2D puro, lançado pelo Disney Channel em 24 de março de 2017, que As Novas Aventuras da Rapunzel, que tem um outro título aqui no Brasil. Enquanto isso, pode falar de novo, Ricardo, que eu vou pegar aqui. Tem dois nomes diferentes. Sim. Não, mas é isso aí, eles preferiram fazer dessa forma, né, primeiro veio o curta-metragem, né, o Enrolados para Sempre ali, Isso. uma historinha divertida de alguns minutinhos de duração, Uhum. e aí veio uma série de TV. Porque, assim, é uma coisa que a Disney já havia feito antes com outros filmes de sucesso, pensa ali de novo na Renascença, A Pequena Sereia, Aladdin, Hércules, esses filmes tiveram ali meio que, assim, não exatamente continuações, em alguns casos foram prequels, na verdade, ou seja, histórias anteriores aos eventos do filme, mas a ideia era essa, né? Eram séries com base nos filmes animados. E assim, é bom porque é uma coisa que fica meio que separada, né? Uhum. Não é uma coisa do tipo, é o filme que fez menos sucesso do que o original, ou que tem um roteiro menos bom do que o do original. Não, Uhum. aqui nós temos uma produção separada, num formato diferente, embora com os mesmos personagens. Era uma coisa assim. Era uma alternativa mais, digamos, mais segura. Exato. E além disso, Ricardo, que eu acabei de pegar aqui, o nome da série é Enrolados, a série. Tem no Disney Plus, quem quiser assistir, 3 temporadas e 60 episódios. Que a série é maravilhosa, galera. Não é aquela Rapunzel. Não é aquela Rapunzel. Não é aquela série bobinha pra criancinha, não. É uma série. Assim, se você ver a abertura, você vai estranhar, achar que é um desenho pra menina, mas não. É uma série muito boa, com 60 episódios. Eu gosto das 3 temporadas. 3 temporadas são muito boas, recomendo muito vocês assistirem. Só que, infelizmente, galera, não tem os diretores da série, não é os mesmos do filme. Eles não voltaram para fazer a continuação. Como eles alegaram, para eles acabou.
Pra eles, a Rapunzel cortou o cabelo, acabou, felizes para sempre, eles acabou. Não tem mais história pra contar. Mas teve a série com outros diretores que a produção da série também teve a ajuda de alguns produtores do filme original, mas os diretores não são os mesmos do filme, são outros, que é o Chris Sonnenberg e a Shane Prigmore. Só que o elenco original volta, vocês podem ficar tranquilos, quem gosta de ver em inglês, o elenco original está de volta, e o Alan Make volta para fazer as músicas, ou seja, o Alan Make voltou para a série, do filme para a série, então vocês podem ficar tranquilos. E agora vamos, como a gente já tinha falado, o filme foi um tremendo sucesso, é um cult da Disney, um cult novo, que iniciou a era de 2010. E essa era tem algum nome, Ricardo? Além de chamada Era de 2010? Então, geralmente o pessoal que estuda a Disney, por assim dizer, os meios que os historiadores da Disney costumam chamar essa era, que inclusive é uma era que se estende até hoje, do revival da Disney. É assim, o início dessa era é uma coisa meio controversa. Há quem considere que começou com Bolt lá em 2008, mas há quem considere que começou em 2009 com A Princesa e o Sapo. Mas a ideia qual que é? É o revival, é a volta dos estúdios Disney tradicionais mesmo. Uhum. Depois de vários anos na sombra da Pixar, a Disney finalmente consegue, por conta própria, com os próprios estúdios de animação, voltar a produzir grandes hits. Uhum. E Enrolados foi uma parte fundamental disso. Foi praticamente um dos marcos iniciais, né? Porque muito embora A Princesa e o Sapo tenha sido um filme bem ao estilo da renascença da Disney, um estilo assim, um estilo que já indicava, olha, estamos de volta, ainda assim, foi um Enrolados com aquele sucesso estrondoso que ele fez que realmente trouxe os estúdios Disney de volta assim para frente, né? Exato. Os estúdios de animação da Disney voltaram a ser assim, a parte número um do grupo todo. Bom, então é exatamente isso, Ricardo. Além disso, você é um dos historiadores também da Disney. Ah, imagina, eu sou só um fã. Mas galera, é considerado historiador. Ele sabe quase tudo da Disney. Então não duvidem dele. E Pois é. depois dessa parte, Ricardo, que o filme foi um sucesso, ainda bem. Arrecadou dinheiro pra cacete. Foi um sucesso de crítica. Teve série que também é bem avaliada. Não, eu não sei se é muito mais bem avaliado que o filme, mas tá no mesmo nível. Eu adoro série que explora o universo de um filme, que a história do filme sai do contexto da cinematografia e vai para uma série que explora o universo. Eu adoro isso. Eu adoro séries que exploram o universo de um filme lançado há bastante tempo atrás. Adoro. Sim. Aí vamos para os dubladores, que existe uma polêmica gigantesca aqui na versão brasileira. Exatamente, porque na versão em inglês nós já falamos que tem a Mandy e Moore, o Mandy Moore e o Zachary Levi. pois é, já tem eles, zero polêmicas, todos eles muito bem recebidos, o público adora, etc, etc. Mas aqui no Brasil, aqui debaixo do Equador, a história foi um pouquinho diferente. A Mandy Moore, que é a atriz que dá a voz a Rapunzel nos Estados Unidos, aqui é dublada pela maravilhosa Sylvia Salust. E vocês conhecem muito bem, além dela, como a Mary Jane dos filmes do Homem-Aranha. Vocês devem Isso. reconhecer a voz dela. Aí no Brasil, o José Bezerra, o Flynn Rider, o Eugene, conhecido como Eugênio, que no original é o ator é o Zachary Levi, que dá a voz a esse personagem. Aqui no trailer era o Rafael Rossato, no trailer, né, Ricardo? Uhum. Você lembra, era o Rafael Rossato, que, ele dá a voz a ele nas canções do filme, além do trailer, quando foi anunciado Rapunzel Sem Tranças, que não eram enrolados ainda. Na versão brasileira é o apresentador Luciano Huck. Opa, e aí agora vamos falar então sobre o elefante na sala da dublagem brasileira, né? Sem Exato. referências a tamanho de narizes. Mas vamos falar agora. Vamos lá, agora polêmica. Vamos ver o circo pegar fogo aqui. Mas me desculpe,
Eu amo a dublagem brasileira, mas a dublagem do Luciano Huck em Enrolados é um lixo. Me desculpe. Tô exaltado. Assim, bom, eu diria que, assim, tirando o nosso coprotagonista masculino, tá excelente. Exato. Mas agora, assim, nós temos que falar dele. Então, vamos lá, vamos encarar. Vamos Cara, encarar esta missão. o cara. É uma dublagem, galera. Uma dublagem de um filme leva 8 a 12 horas, ou mais que isso pra fazer. Ou vários dias, semanas pra fazer uma sessão de dublagem de um filme. O, o narigudo, o cabeçudo, ele quis fazer em 2 horas. E ele fez em 2 horas uma dublagem. Como você falou, Ricardo, ele dublou, pelo que parece, por cima. É, considerando o tempo ali que ele levou, Tanto que o diretor de dublagem era o Garcia Júnior. o Garcia Júnior, que inclusive, assim, ele já tinha um extenso currículo na Disney. Sim. Ele é a voz do Príncipe Eric, a voz do Simba, a voz do Gaston, a voz da Fera. Enfim, o cara ali tinha um imenso currículo com a Disney. E era o diretor de dublagem deste filme aqui. Ele dirigiu todo mundo, com exceção de quem? Ah, Da nossa estrelinha, né? da estrelinha que achava que sabia, que achava que era ator, que achava que era o fodão, e quis fazer tudo em 2 horas e foi embora. Pois é, inclusive vocês podem ver detalhes disso. O Garcia Júnior contou um pouco sobre essa experiência. Num Foi, podcast. digamos, frustrante. Ele contou num podcast ali no Inteligência Limitada. Tem ali os vídeos, tem os cortes para quem quiser ver. Enfim, mas em resumo, o que ele disse? Pode falar. Basicamente, ele quis fazer em 2 horas e foi embora. E fez o que Pois fez é. com o Garcia Júnior saísse da Disney. Pois é, assim, o Hulk, ele se recusou a ser dirigido na dublagem. Ele disse: "Não, eu vou fazer isso aqui sozinho". Não, ele recusou a direção do Garcia Júnior. Pensa bem nisso, né? O Ele Garcia recusou Júnior. a ele recusou a direção de um dos grandes nomes da dublagem nacional. Aí, além disso, ele fez tudo porco. Os caras que faziam na edição de som devem ter sofrido pra encaixar na leitura labial do personagem, pra substituir a voz em inglês. Meu Deus do céu. Esse cara deve ter sido um herói, porque Pois é. ele conseguiu salvar o filme desse cabeçudo, narigudo. E além disso, o Garcia Júnior não podia discutir, né? O Luciano Huck é um Star Talent solicitado pela Disney. Exatamente, a própria Disney quis: "Não, vamos botar o Luciano Huck aqui". E o Garcia Júnior era só o diretor de dublagem. O que ele poderia fazer? Pois é. Assim, ele até poderia falar: "Não, eu sou contra", mas adivinha quem que era o elo mais fraco, né? Então, Seria, assim, seria evidente o que iria acontecer, né? Eles e abririam mão de qualquer coisa menos do nosso da nossa estrelinha. a nossa estrelinha nariguda. Então, e E aí, puts, assim, você pode ver ali, internet afora, né? Internet afora, a polêmica que é esse negócio aí. polêmica enorme. Muita gente fala, a dublagem dele é até boa. Não é boa não, galera. Vocês estão com uma falsa sensação de nostalgia. Assistem nova... É que a gente assistiu o filme quando era criança. O Ricardo assistiu um pouco quando já era mais adulto. Já estava chegando à fase adulta. E eu assisti quando criança. Eu quando eu era criança, eu nunca gostei da dublagem dele. Eu reconheci que, cara, é o Luciano Huck, que minha mãe assistia o Caldeirão do Huck. Meu Deus, que coisa horrorosa. Muita gente fala, Uhum. não, é boa, boa. Não, galera, vocês estão com uma falsa sensação de nostalgia, porque vocês assistiram isso quando criança. Aí vem aquela falsa sensação de nostalgia que acha que é bom, mas não é, porque a gente. Porque o que é essa falsa sensação de nostalgia? A gente assiste algo quando criança, que é algo que pode ser ruim, e quando a gente cresce, a gente fala, nossa, isso era legal, era bom, mas na verdade não é. Pois é, você reassiste e vê, putz grilo, o que eles fizeram aqui? Exato. Tanto que. Por que, que a Disney possivelmente chamou Luciano Huck, Ricardo? Por quê? Por que será, né? Digamos que o nosso protagonista, nosso coprotagonista masculino, ele tem meio que uma piada recorrente ao longo do filme, né? Ao que parece, nos cartazes de procurado, o nariz dele nunca tá do jeitinho certo, né? Isso. Aí, nariz, eles pensaram, nariz.
piadas. Piadas com o nariz. Vamos chamar o Luciano Huck. Bora, vai dar certo. Vai dar certo. Confia. Trocaram a dublagem inteira por uma piada. Exato. Imagine o editor de áudio do estúdio de dublagem que foi feito na Delarte, não me falha mal, estúdio Delarte, no Rio de Janeiro. Delarte. O Garcia Júnior foi o tradutor do filme e direção de dublagem. Imagine o editor de som. Imagine, Ricardo, você tá lá editando o filme Enrolados, tem um prazo para entregar o filme, que é 7 de janeiro de 2011 no Brasil. Imagine, chega lá o áudio todo leproso, não tem um segundo áudio, terceiro, quarto, quinto áudio para acontecer um erro, vai trocando, só tem um dele. E você Só tem tem que um, que o cara gravou rapidinho ali, não, do tipo, eu entendo, eu sei o que eu tô fazendo aqui, eu só vou, vamos lá, vamos assistindo aqui, eu vou falando. Então, imagina, foi igual aquele meme lá, assim, Jesus Cristo, confia em ti, eu tenho que deixar certinho, senão eu perco meu emprego por causa desse narigudo. Tem que deixar bom. E, nossa, esse cara foi um herói. Eu queria apertar a mão dele e dar um abraço. Falar, cara, você foi um herói. Foi um herói. E além deles, galera, temos a Mamãe Gota, que foi feito pela cantora Gotcha. Me desculpa, eu não sei como fala o nome dela. O nome dela é Gotcha. G-O-2-T-S-H. Gotcha. Não sei como falar, Ricardo. Pois é. Tudo bem. Enfim, ela também ela volta depois no Frozen, né? Fazendo Exato. uma das Trolls. Mas ficou muito bom. O Uhum. Mamãe Gota. Ficou muito bom. Principalmente na canção A Mamãe Sabe Mais. Que é maravilhosa. Sim. Maravilhosa. Sua mãe sabe mais. Tanto que era pra ser maior, uma curiosidade, a canção era pra ser maior. Tanto que se você pesquisar o making-off no Blu-ray, galera, tem. A canção seria um pouco maior, mostrando ela, a Mamãe Gothel falando dos perigos do mundo lá fora. Sim. Aí os irmãos Strambiton, que são basicamente vilões secundários da trama, feito pelo Claudio Albuquerque. Outro, um ótimo dublador. O Capitão da Guarda, que ele tem mais desenvolvimento na série animada. Aqui ele é mais tentando pegar um policial, o Capitão da Guarda, querendo captar o nosso protagonista masculino, que é o Flynn Rider, que é feito pelo Carlos Gesteira. Aí temos os valentões, os guerreiros do bar do Patinho Fofo. Que é que no filme eles têm os nomes, Love Horn, Gancho, o nosso querido Baixinho, que o Baixinho é feito pelo Garcia Júnior. Sim. O Gancho é feito pelo Mauro Ramos, que vocês conhecem mais como a terceira e a quarta dublagem do Shrek, porque o nosso querido Bussunda faleceu. E o Love Horn, que é feito pelo Renato Rabelo. Exatamente. Que é o valentão narigudo, que é o que quer buscar um amor. Sim. Aí temos o Vladimir, que muita gente... Quem é o Vladimir? É o valentão grandão parede que tem 2 unicórnios. Ele é feito pelo Jorge Vasconcelos. Que vozão, que voz. E além disso tem o Átila. O Átila é o cara do capacete com chifre. Ele tem mais desenvolvimento na série também. É o o sonho dele é ser cozinheiro. Que é aquela canção da eu já tive um sonho uma vez, é maravilhoso também, né, Ricardo? É. O Átila é feito pelo Guilherme Lopes, que tem uma voz grossa também, igual o Jorge Vasconcelos. Que voz também, nossa, estrondosa. O Greno, que é o ladrão, que não ladrão, é um dos caras do bar que avisa os policiais que o Flynn Rider tá lá no bar do Patinho Feio. É feito pelo Rodrigo Lombardi, outro grande dublador muito bom. Aí, como menção bem pequenininha, tem uma menininha no filme que é feito pela Bella Fischer, que também é uma outra dubladora sensacional. Esses são os dubladores do filme que, você pensar como a Pequena Sereia, não tem muitos. Assim, é um elenco relativamente pequeno, mas que... Muito competente. Tirando um. É. Tirando um. E também, galera, as canções, como a gente já tinha falado, as canções, a gente já falado, por exemplo, no podcast A Pequena Sereia, que teve... As canções é muito importante em um filme da Disney. Aqui, a dubladora Silvia Sallusti, nossa querida Silvia Sallusti, que faz a Rapunzel, ela cantou algumas músicas como o personagem Rapunzel. Na verdade, ela cantou todas, porque a Silvia Sallusti é uma boa dubladora, é uma ótima dubladora em canções. Ela tem uma voz muito boa. Isso mesmo. E acompanhando ela nas canções,
fazendo o Flynn Rider, temos quem? O nosso querido Rafael Rossato. Rafael Rossato, que inclusive fez os diálogos do Flynn depois do filme. Exato. Depois... No curta-metragem, E na na série série. animada, enfim. Graças a Deus não chamaram o Hulk de novo, graças a Deus. Não, até porque, imagina, né? Um cachê gigantesco para um negócio controverso, né? Controverso e ruim, falo mesmo. Enfim, vocês percebem aqui que o Guterville é um baita fã do filme e ele ficou um pouco ofendido com o que fizeram na dublagem. Não, ofendido é pouco. Me senti me senti extremamente ofendido Então, como fã da Disney. Eu pois é, nunca, mas eu nunca não vi é à eu toa. nunca vi uma dublagem da Disney, Ricardo, tão ruim esse cara. Não... Pois é, não é à toa, né? Uhum. Porque, assim, é esse o problema, né? É, assim, principalmente em anos recentes, tem sido meio que uma obsessão, não sei, parece, de chamar estrelas, celebridades para dublar os personagens dos filmes. Exato. Às vezes isso aí dá certo. A própria Disney, eu acho que ela acerta muito nesse aspecto. Mas a própria Ela Zezé, chama um pessoal muito bom. a própria Zezé Mota que faz a Úrsula é mais Star É, Talent. é cantora. Cantora já bem conhecida da música brasileira e que brilhou ali interpretando a Úrsula tanto nas canções quanto nos diálogos. É A, uma Go atuação realmente sensacional. a Gotcha que faz a Mamãe Gothel é mais Star Talent. Também pensamos ali nos outros filmes. Detona Ralph, por exemplo, tem muitos Star Talents. Exato. Enfim, todos eles são ótimos. Uhum. Todos eles ali brilham, o público gosta deles, enfim. Mas tem vezes em que eles erram a mão, e é geralmente quando eles fazem o quê? Quando eles pegam alguém sem experiência nenhuma com a atuação, né? Uhum. Porque a questão é essa, né? O Hulk, ele pode até ser um comunicador, Sim, só que ele não é um ator. ele não fez um curso de dublagem. Nem isso ele fez. Então, ele tem a locução ali para apresentar programas de TV. E rádio. E rádio, assim, é uma coisa diferente. O cara vai lá, apresenta o programa de auditório. Uhum. Não é uma coisa que exige uma atuação dramática, enfim, aquela interpretação nem nada. Não, o cara vai ali apresentando ali com a locução, fazendo a voz. Tipo, Uhum. mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. Uhum. Só que aqui a gente faz um pouco diferente, num tom mais de conversa, de diálogo, né? Mas enfim. Exato. Mas tudo isso passa muito longe da atuação propriamente dita, né? Exato. E além disso, prejudica não só o filme, prejudica os profissionais que vão sincronizar a voz. Nossa Senhora. Exatamente, é mais trabalho para eles e assim, é mais trabalho para obter um resultado que no fim das contas não é tão bom quanto se fosse feito com um dublador já profissional, acostumado com tudo isso, Uhum. já experiente, já ali atento às entonações, às emoções, enfim. Até coisas meio triviais do tipo fazer um gemido, eh, um grito de espanto, Sim. enfim, De dor. de dor, todas essas coisas ali, enfim, tem toda essa questão, enfim, dos Star Talents. Até que Exato. ponto vale a pena chamar uma celebridade? Porque tá, chamar atores geralmente parece que dá certo até porque eles têm um pouco já do know-how. Sim. Mas agora, assim, vê essa tendência, né? Começou com um deles que começou foi o Hulk, né? Que não é ator, é Sim. apresentador. E hoje nós temos toda uma leva de YouTubers, de celebridades de internet, todos eles fazendo personagens de filmes de estúdios grandes. E, e às vezes acaba prejudicando, prejudicando o carisma do personagem criado do filme. Sim, exatamente, porque assim, a primeira vez que eu assisti o Enrolados, eu já percebi que tinha alguma coisa destoando. Sim. Tá, assim, a atuação dos outros dubladores parece normal e tal, mas, pô, eu tô ouvindo demais o Luciano Huck aqui, e o tom dele não tá do mesmo jeito. Parece que eu tô assistindo ao Caldeirão aqui junto, parece que tem 2 TV ligadas ao mesmo tempo. Exato. Parece que numa tá passando filme e na outra tá passando o programa de TV. Enfim, mas é isso, pô,
E isso em dublagem é uma coisa preocupante, você começa a reparar demais nos problemas dele. E também o que me deixa muito triste também é que o Enrolados foi um dos últimos trabalhos do Garcia Júnior como diretor de dublagem na Disney. Foi o último, né? O Foi o último de último. todos. Porque já tava Eles de saída, imagine, o seu último trabalho de vários anos na Disney é com esse cara aí. então, Tanto que, é tanto que o um Garcia problema. fala no podcast, Ricardo, que ele gravou 2 horas e meia, que a gente tinha falado, onde o profissional levaria 7 a 8 horas para gravar. E o áudio dele, que é um áudio só, provavelmente, dele só narrando por cima, falando por cima, ou apresentando o caldeirão, levou 12 horas para ser editado na forma final. Imagine o trabalho do cara para sincronizar o lábio. Exatamente, Do porque Flynn, é do isso, né? Flynn, Dublagem se fica um pouquinho fora de sincro, a gente já percebe. tem que. Se no teste ficar desconexo, vai gravar tudo de novo. Grava tudo de novo até encaixar direitinho ali. Tem dubladores que gravam vários takes de uma mesma cena. Por exemplo, um Star Talent que muita gente achou que ficaria ruim e ficou maravilhoso, que é um excelente exemplo, é o do Chico Anísio no Up, Sim. do Carl Frederiksen. Aquilo ali é um Star Talent. Muita gente achou que ia ficar ruim, não, é maravilhoso, encaixa. Uhum. Agora aí você vê isso aí, ó. Aí você fica até triste. Se você vê algumas cenas, galera, do Flynn Rider, por exemplo, ele sentindo dor na parte que ele é esfaqueado, meu Deus do céu. E, cara, aquilo ali é uma pessoa sentindo dor? Olha, eu não sei, eu acho que o telespectador vai sentir um pouco mais, né? É dor por causa da dublagem. Nossa Então. senhora, me senti no caldeirão, velho. Mas por que isso? É assim, o cara não tem experiência em atuar. É assim, ele já atuou em o quê? 2 filmes antes e mesmo assim foi interpretando ele mesmo. Ele mesmo. Então, assim, não conta muito. O cara não tem a entonação, não tem. E assim, o mínimo que ele podia fazer, tá, já que eles me chamaram para isso, vamos sentar aqui, vamos conversar com o diretor, vamos ver o que ele tem para dizer. Sim, É o mínimo que você espera, né? Até porque o próprio Garcia Júnior, ele comentou, a dublagem é uma coisa colaborativa. Você tem que você tem que colaborar ali, trabalhar em conjunto e tem que fazer uma coisa que fique boa para o público. sim, Você está fazendo uma coisa para agradar ao público. O isso. problema do Luciano Huck é que ele fez uma coisa para ele mesmo. Não fez ele ele achou que era o centro das atenções ali. Então, aí já viu, né? Gerou problema, né? Gerou problema todo. Exato, mas graças ao nosso editor de dublagem, que foi um herói, conseguiu salvar o filme. Conseguiu salvar a dublagem do Flynn Rider, não o filme, do Flynn Rider. É, assim, salvar mais ou menos, né? É. Eu ainda tô esperando por uma redublagem parcial. Eu volto uma petição na Por, internet pro Rafael Rossato redublar o filme. por favor, Disney. Chama ele. Enfim, vocês já redublaram filmes antes, aí que tal, hein? Bora. Tanto que, ainda bem que você falou, Ricardo, anteriormente, o Rafael Rossato, ele, com a Silva Salus, fez as canções do filme. Imagine, veja, enfim, a luz brilhar com a voz do Luciano Huck. Não, Meu Deus! aí já é meme. A música que foi indicada ao Oscar, que é Veja, enfim, a luz brilhar, que é I See the Night. Nossa, não, The See the Light. E Uhum. Veja, enfim, a luz brilhar com a Silva Salus, Rafael Rossato, que é maravilhoso, com o Narigudo ali cantando. Meu... Não, já é meme. Não, ia ser um meme colossal, meme de 2010. Ai, ai. Então, mas, enfim, é isso aí, né? E, bom, assim, esse é um problema. Esse é o problema que eu tô vendo na dublagem atual. Então, Isso. tô insistindo muito em promover o filme, chamando famosos pra dublarem. Famosos que nunca fizeram um curso de dublagem. Esse é um problema. Isso, Se que o não tem Star, experiência. se o Star Talent concorda em fazer um curso de dublagem, mesmo não ficando tão legal, mas ele tenta se esforçar, tudo bem. Tudo bem. Ele até Uhum. entende. Agora, o que esse cara fez, com o nariz empinado, literalmente, e se achar o Bam da dublagem, fazer em 2 horas, algo que tem que fazer várias sessões, ah, não. Não aceitável. Tanto que esse é o único caso, Ricardo, que a gente aceita. No momento que o Flimwag fala, você troca pro inglês. E coloca a legendado. É o único caso. Uhum.
Sim. Agora, depois desse momento de desabafo, Ricardo, de raiva desse determinada pessoa, a gente vai para a parte final do nosso podcast, que é como a gente conheceu esse filme, que é as considerações finais. A gente já falou Isso. de tudo, o filme é foda, o filme é o mais caro da Disney, da história das animações, da Disney e das animações, mas é muito foda, vale a pena você assistir no Disney Plus ou assistir nos meios não cabíveis à lei, que vocês sabem muito bem o que, que é, a Steam Ou, Verde, ou ou, então nos meios tradicionais, se você é velho igual eu. exato, o DVD. No DVD, no Blu-ray, Tem, enfim, nas mídias físicas. esse filme tem DVD, Blu-ray e Blu-ray 3D, ou seja, não tem desculpa. Não tem desculpa, aproveita, inclusive tá baratinho. A gente vai deixar os links aqui, hein? Exato. E além disso, a gente, o Ricardo já falou, e infelizmente, galera, esse filme não parece ter aqueles livros de making of com a Pequena Sereia teve, que a gente falou no podcast anterior, mas você Uhum. pode assistir no Disney Plus, pode assistir no próprio, se você não tem Disney Plus, pode assistir no Disney Channel, na TV a cabo, que a alguma hora pode passar aquele filme. Também tem os meios cabíveis da Steam Verde, tem o DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D. Aí com isso a gente vai chegar ao fim do nosso podcast com as considerações finais, com aquela pergunta nossa: como a gente conheceu esse filme? Primeiro eu Isso. vou passar a palavra para o Ricardo. Muito bem, eu conheci esse filme. Bom, eu já conheci depois de grande, né? Saiu em 2010, eu já tinha uma certa idade, enfim, não posso dizer que foi um filme que fez parte da minha infância. Enfim, mas de qualquer forma, acho que isso até foi interessante, isso até ajudou, porque quando a gente vê já depois de adulto, a gente já vê com uma outra perspectiva, né? A gente já vê com outro olhar. É diferente, por exemplo, de um filme que a gente vê na infância e tal. Primeiro, porque quando a gente vê na infância lá tem uma lembrança meio ali, meio nebulosa. Fora que a gente também não pega todas as nuances, né? Sim. Por exemplo, na Pequena Sereia eu comentei, eu tinha visto ele muito tempo atrás, quando eu era pequeno, e aí, poxa, eu me lembrava do basicão ali, mas nenhum detalhe propriamente dito. Eu fui Uhum, reassistir ao filme muitos anos depois. uhum. E aí já era outro olhar e eu fui percebendo ali todas as nuances, toda aquela coisa que a gente comentou, animações, expressões faciais, interpretações na dublagem, Exato. enfim, todas essas coisas. Aqui no Enrolados eu já peguei isso meio que desde o início, porque eu já conheci o filme já um pouco mais velho, né. Isso, e também as expressões sociais desse filme, galera, além do cabelo, da paisagem, que eles usaram uma paisagem mais. O estilo do filme é mais naturalista, com mais cores vivas, cores verdes, cores. Nossa, é um filme que em 4K é belíssimo, com as expressões sociais que também é maravilhoso. Nunca vi um filme com expressões sociais como A Pequena Sereia tem, que, nossa, é muito realista. Nossa, isso aí é Sim. um ótimo exemplo de animação, assim, top do top, assim, lindo, 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 lindo. Aí, como o Ricardo tinha falado, ele conheceu o filme não muito tempo. Não, você infelizmente não assistiu no cinema, né, Ricardo? Não, no cinema não, pouquinho depois eu conheci, na verdade, um pouco Você depois. você conheceu no DVD, passou no canal? Em algum canal do Disney Olha, Channel? se eu salvo engano, eu tinha visto pela primeira vez na TV, Na quando TV? passou na TV, isso. Aí só mais recentemente mesmo que eu vi em DVD. Ah, sim. Então, Aí, mas assim, eu peguei ali era o quê? 2011, 12? Quando saiu dos cinemas e começou a passar a reprisar um pouco na TV? uhum, Por aí, né. exato. Enfim, eu já tinha meus 18 anos, coisa do tipo. Uhum. Aí, por isso, não posso dizer que fez parte da minha infância. Nesse ponto é por isso também que eu não tenho problema nenhum de falar mal da dublagem do nosso Star Talent aqui, porque não existe filtro de nostalgia pra mim. Amy? Então, mas apesar disso, o filme em si é nostálgico pra você, né. Como foi que você conheceu, como foi o filme pra você? Bom, eu conheci esse filme, infelizmente eu não tive
a felicidade de ver no cinema, porque eu dependia para ir no cinema com meus pais, e os meus pais eram muito ocupados, não tinha tempo para mim ir no cinema. Porém, eu conheci esse filme no DVD, um ano depois, em 2011. E quando eu assisti pela primeira vez, foi amor à primeira vista com a Rapunzel. É, que personagem lindo, assim, sabe aquele personagem que você se apaixona quando é criancinha e fala, "E mesmo ela não sendo real?" Sim. Enfim, é muito triste tudo ser real. Mas, nossa, eu amei a personalidade dela, que é uma personagem extremamente divertida, descobridora, que não tem medo. Tem um pouco de medo, mas tem aquele sentimento de aventureira. Nossa, é maravilhoso. Tirando a dublagem do Narigudo, que eu nunca gostei desde criança. Sempre achei, pô, é o Luciano Huck, que minha avó assiste no Caldeirão do Hulk, que era os sábados agora, que ele apresenta o Domingão do Hulk, que é uma porcaria também. Mas, nossa, eu amava esse filme, ainda amo esse filme. Mas quando eu conheci a primeira vez, em 2011, no DVD, foi um brilho nos olhos. Falei, nossa, que filme maravilhoso. E toda vez que passa na TV, algum lugar, eu paro o que eu tô fazendo e vou assistir. Uhum. Você diria que, pra você, ele é o número 1 de todos da Disney? Número um, olha, no futuro a gente vai fazer um podcast com o tier list de todos os filmes da Disney, em ordem de Nossas classificação. classificações é uma pra cada um. Isso, um pra cada um, mas de melhor, E aí, assim, ele é o número 1? olha, eu vou arriscar que sim, pra mim é o número um. Uhum. Mas dos meus top 3 ele tá. Mas pra mim, acho que top um ele é, pra mim. Ela, que eu assisti esse filme milhares de vezes quando eu era criança. Assisti milhares, eu conheço quase todas as frases do filme. Mas, e além do mais, quando foi anunciada uma série pra TV, porque eu tava esperando muito uma continuação desse filme. Sim. Mesmo eu sabendo, não, isso nunca vai acontecer. Quando foi anunciada a série, lá em 2015, 2016, que foi lançado em 2017, nossa, eu endoidei. Eu falei, ah, não, eu tenho que ver isso agora, já. Aí a série eu também adorei também. A série vai ganhar um podcast muito mais pra frente, galera. Mas a série também é muito boa como filme. Mas acho que top um pra mim ele é. Pra mim, galera, não vai me dar dislike no podcast, hatear, porque ele é meu top um. É, Mas pra mim, top um pra mim ele é. Pra mim. boa. Então, então acho que é isso, né? Então é Mais isso. alguma coisa, mais algum detalhe? Pelo que parece, eu acho que não. O filme é maravilhoso, expressões sociais maravilhosas, tom naturalistas, cores vivas. O filme em 4K, galera, é lindo, lindo, lindo. Esse filme, esses 260 milhões valeram cada centavo de produção. Meus parabéns aos todos envolvidos nesse filme, como na Pequena Sereia. Eu dou os parabéns também pelo Uhum. trabalho, que, galera, naquela época foi desenho feito à mão, que é computador. Também, meu Deus, ficar 12 horas sentado na cadeira do computador, fazendo frame por frame, meu Deus do céu. Pois E é, ainda uma cabelo. modelagem, uma Cabelo ainda. modelagem 3D inédita para a época, né? Com cabelo. Com o cabelo ali com mais de 100 mil fiozinhos se mexendo. E mais de 10, 20 metros de cabelo. Então, E não é pouca coisa, não. não, reflexo da água, as próprias lâmpadas flutuantes. Nossa senhora, que são uma espécie de balãozinho. A dublagem, tanto americana quanto brasileira, tirando de um indivíduo, é maravilhoso. Recomendo vocês assistirem, galera. A crítica é muito boa, avaliou muito bem esse filme, que ainda bem. E o filme também foi um sucesso de bilheteria, enchendo os cofres do nosso querido Mickey. E esse filme, pra mim, concordo com os diretores, não precisava de continuação, mesmo sabendo que não ia acontecer, mas mereceu uma série animada, assim, pra explorar. Eu Sim. recomendo muito que vocês assistirem, galera, que é Enrolados a série. E também o curta, também Enrolados para Sempre, que é muito divertidinho, muito divertido de ver. Então é isso, Ricardo. Foi tipo tudo que eu falei. Então é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Eu gostaria, antes de tudo, de agradecer imensamente a nossa audiência ali no nosso. Exato. Eu Na, gostaria de agradecer muito a resposta positiva do pessoal que está nos apoiando. Sim, agradecer a audiência do nosso primeiro podcast, dos vídeos de dubladores.
os vídeos dos make-off dos filmes que vai sair também, conjunto com o podcast, com nossos videozinhos extras. Agradecer toda a audiência que vocês dão desde o primeiro podcast da Pequena Sereia, dos dubladores da Pequena Sereia, do make-off que vai sair, dos make-off dos próximos filmes, dos dubladores dos próximos filmes e dos podcasts dos próximos filmes que a gente vai fazer também, galera. Exatamente, muito obrigado. Assim, vocês não têm ideia do quanto isso significa pra gente. Porque é isso, a gente chegou a comentar ali que assim, a gente quer conversar sobre animação, né? Nós somos dois fãs aqui querendo conversar um pouquinho com vocês, enfim, trocar as nossas impressões aí. Aí é bem bacana já ter esse primeiro feedback. Eu realmente quero, assim, que isso continue, que a gente continue conversando ali. É, se vocês têm alguma coisa para falar sobre o Enrolados, enfim, sobre qualquer outro tema que a gente tenha falado, deixa aí nos comentários, que a gente vai ler, enfim, a gente vai se conversando aqui. Mas é isso, nós vamos ficando por aqui. Enfim, nós estamos agora no Spotify. Além do YouTube, nós estamos no Spotify. Exatamente. Acessa ali o nosso link que está nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram. É só pesquisar por Animatecast ou clicar aqui nos links no nosso próprio canal no YouTube que vocês encontram. Enfim, sigam-nos, acompanhem-nos, ativem as notificações e continuem dando esse feedback aí que é realmente importante para a gente. E feedback maravilhoso. A gente agradece cada comentário que vocês fazem aqui nos vídeos. Pois é. E é isso aí, gente. Teremos em breve a gravação do nosso terceiro episódio. Nosso tema já está definido, já estamos começando aqui as nossas pesquisas. É Exato. assim, dando um pequeno teaserzinho ali, digamos que é uma bela história e que o pessoal que produziu ela é muito fera. É outro Exato. grande clássico da Disney que, assim, eu não vejo a hora de poder também falar um pouquinho sobre ele. Mas, por enquanto é isso. Nós iremos, sempre que possível, ali postar conteúdo novo. A ideia é postar às sextas-feiras, ou eventualmente, caso necessário, deixar para o final de semana. Mas a ideia é nós termos ali ou um episódio ou um conteúdo extra, pelo menos uma vezinha por semana. Ou seja, toda semana vai ter um vídeo novo, galera. Não se preocupe não. Segura o ânimo. Fiquem de olho e muito obrigado. Boa noite a todos e até a próxima. Até a próxima, galera. Boa noite e muito obrigado pela sua audiência.